Meu pai sempre me dizia que quer saber quem é quem, dê dinheiro ou dê poder. Eu estou me lembrando aqui das Malvinas, aqui na Argentina, que ainda é uma área da Inglaterra. A Argentina, o governo argentino tentou reaver a posse da Malvinas, da ilha, e continuou por 2 meses ainda. Depois chegaram em torno de 100 navios ingleses e, como a superioridade bélica era maior, a estratégia, retomaram a ilha. Agora, por que isso aconteceu aqui com a Argentina? Porque Hong Kong era uma colônia inglesa. Passou sob o domínio inglês por 150 anos. Eu li em uma matéria, em outra eu pesquisei durante 99 anos. E no sistema de arrendamento, explorando as riquezas, tá certo que o desenvolvimento também foi grande. Mas venceu, a China falou, quero de volta, e é território nosso, China continental, e um abraço. A Inglaterra, botou sua mala aqui, seus panos debaixo do braço, e é por aqui. Agora o mesmo não aconteceu com a Argentina. Por que não aconteceu com a Argentina? Por causa do poderio da Inglaterra, bélico. Só que a China, o gigante asiático, como é conhecido, está vindo aí com uma potência, a maior potência vai ser nuclear e potência econômica. Então, aí é que a gente vê, às vezes, a necessidade do país se esforçar para ser uma potência militar e uma potência econômica. Diante de uma ONU, às vezes, submissa, omissa. Então, lamentavelmente, enquanto cordeiros e lobos não beberem no mesmo remanso amigavelmente, lamentavelmente, eu gostaria de ver um mundo pacificado, todos convivendo em paz, em harmonia, mas é preciso ter um equilíbrio de poder no mundo. E como é que acontece o equilíbrio de poder no mundo? Quando não tem um só país sendo o xerife do mundo, ditando as ordens, passando por cima da ONU, da OTAN e prevalecendo a sua vontade. Lamentavelmente, a realidade é essa que a gente tem visto aí. A exemplo do Iraque. O que foi que aconteceu com o Iraque? Ele invadiu o Kuwait, erroneamente. Depois ele se retirou do Kuwait, que era um país vizinho, pequeno, e ficou na sua. Aí o que foi que aconteceu? Vou voltar aqui à época do Afeganistão. O Afeganistão, a antiga União Soviética, tentou derrubar um governo, o presidente afegão, e lutou, travou uma guerra contra a força rebelde afegã. E aí o que foi que aconteceu? Os Estados Unidos, arqui-inimigo da União Soviética, comprou a briga dos rebeldes. E aí fornecia militar, treinamento, para brigar travar a guerra com a União Soviética, a antiga União Soviética. E aí o que foi que aconteceu? Nesse treinamento aos rebeldes afegãos, o que foi que aconteceu posteriormente? Os Estados Unidos querendo ter o apoio do Afeganistão. Então, vamos expulsar a União Soviética e aí vocês vão ser gratos a mim
e vou ter aí um país aliado, como eu tenho em Israel, como eu tenho na Arábia Saudita, como eu tenho no Egito, como Mubarak, salvo engano, o ex-ditador do Egito, que era simpático a Israel e aos Estados Unidos, mas teve preso aí uns tempos atrás, não sei nem como é que ele se encontra hoje. E aí o que foi que aconteceu? Depois, passados uns tempos, a Al-Qaeda, que era formada por rebeldes afegãos do Talibã, tendo Bin Laden à sua frente, coordenou um ataque aos Estados Unidos. Foi o que aconteceu no 11 de setembro. O ataque às Torres Gêmeas, a parte do Pentágono. Ia ter outra tragédia lá, que os passageiros dominaram e o avião acabou caindo antes de atingir o objetivo. Então, isso no governo Bush, o ataque às Torres Gêmeas do 11 de setembro, como ficou conhecido, lamentavelmente. E aí o que foi que aconteceu? Bush ficou desesperado à procura de um bode expiatório para demonstrar sua força, para descarregar seu ódio, porque o país ele pode até defender a democracia, ter a bandeira, a Estátua da Liberdade lá na Ilha de Manhattan, salvo engano, só que a Estátua da Liberdade não foi um monumento criado pelos Estados Unidos, foi a França que, em agradecimento pela colaboração dos Estados Unidos contra os alemães, os nazistas, presentearam-no com a Estátua da Liberdade, que ficou lá um tempo ainda sem ser içada no local. Depois, passado um tempo, foi que os congressistas, salvo engano, fizeram um movimento e conseguiram erguer a estátua. Então, Kofi Annan, o então presidente da ONU, fez isso para evitar a invasão do Iraque. Os Estados Unidos, o Bush, colocou na cabeça dele que, na certa, os seus assessores também o influenciaram. Então, apesar de ele ser presidente, na época, então presidente, o Bush filho, de uma potência considerada democrática, o berço da democracia, botou na cabeça que tinha que invadir o Iraque. E não quis assumir a responsabilidade sozinho. Colocou a Inglaterra, Tony Blair teve seus 15 minutos de fama, como papagaio de pirata. O que Bush falava na Casa Branca, ele repetia cá na Inglaterra. Que o Iraque tinha arma de destruição em massa, que era um país aliado dos terroristas e que tinha que ser derrubado do poder Saddam Hussein. Resultado, uma agente de inteligência do governo americano, ela devia estar alocada lá no Oriente Médio, trouxe provas concretas que o Iraque não tinha armas de destruição em massa. E aí o que foi que aconteceu? Bush expôs a identidade dessa agente e ela teve que se retirar, cair fora, se esconder, porque a identidade dela foi exposta, que não era uma simples funcionária do governo, era uma espiã a serviço dos Estados Unidos. Mas por ir de encontro ao que Bush queria, ele expôs, o governo de Bush, filho, expôs a identidade dessa agente americana. A que ponto chegou Bush? Então, mesmo o país sendo democrático, se ele não tiver um líder centrado, equilibrado, é problema. É problema para o país que ele governa e problema para quem estiver no caminho dele, quem cair na mira dele. E Saddam Hussein, coitado, lá com o Winchester, símbolo do oeste americano, pode vir, que eu estou preparado, venha para a guerra, não sei o quê. Quer dizer, inocentemente,
o que foi que Bush fez? Forçou a barra, é uma frente de coalizão que está indo acabar com, derrubar Saddam Hussein, que tem armas de destruição em massa, que é ligado com os terrorismo, apoia o terrorismo. E aí ficou provado, após o massacre de iraquianos inocentes, crianças, mulheres, monumentos históricos, museus que foram destruídos e saqueados pelos soldados americanos, conforme saiu na TV. Os soldados iam passar no aeroporto, aí acusavam lá. Quando ia abrir a bagagem do militar, tá lá monumentos históricos, relíquias históricas de museus, saqueados por parte dos militares americanos. É uma vergonha isso, é lamentável. Kofi Annan suou para evitar a invasão do Iraque. Quer dizer, então os Estados Unidos passou por cima da ONU e invadiu o Iraque e o mundo todo ficou calado, quieto. Ninguém fez nada. Então é lamentável isso aí. Se o país defende a bandeira da democracia, desorientado, elege um governante desequilibrado psicologicamente, é complicado. É complicado a coisa. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لما كانوا يشوفون عراقيين يقول لهم ثم استقبلتم المحتل بالورد. على الرغم ان هاي كلمه قالها جورج بوش بمؤتمر صحفي بالبدايه. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. وهاي الصورة تبقى يعني دليل على أنه في يوم ما شخص بسيط قدر يقول لهذا المتغطرس بكل قوته وجبروته. أنا ما فزت بالانتخابات، وهذا أمر طبيعي في ظل وجود هؤلاء المزورين نسميهم، ولكن هذا لا ينزع مني صفة المعارض لهذه الكتلة أو هذه الطغمة الفاسدة الحاكمة بالعراق. على الإنسان أن يجد نفسه في المكان الذي يكون فيه، هذا واحد. على الإنسان أن يقدم أينما كان. Tempos depois, o mesmo Estados Unidos tomou a frente para criar uma guerra contra o Irã. Que o Irã estava desenvolvendo arma nuclear, que não sei o quê, e queria invadir o Irã. E o atual presidente do Brasil, Lula, o governo brasileiro foi fundamental para evitar essa guerra, esse ataque covarde ao Irã também.
porque ia fazer a mesma coisa que fizeram com o Iraque, iam destruir o país e depois iam ver que o Irã não tinha arma nuclear também. Então o Brasil teve uma posição louvável com Lula, foi muito corajoso Lula na época, o Celso Amorim era o seu ministro das Relações Exteriores, salvo engano, e aí foi fundamental essa intervenção do Brasil perante o mundo, defendendo uma conversa amigável para evitar chegar às vias de fato. Então, o Irã se livrou de uma boa, e graças à intervenção corajosa do governo brasileiro. Hoje, nós vemos aí, lamentavelmente, esse conflito entre Israel e a Palestina. É uma luta desigual. O palestino, eu não digo palestino, eu falo o Hamas. Ele é um grupo de revolucionários que lutam pela independência da Palestina na faixa de Gaza, mas que não tem armas compatíveis com a que Israel tem. O Hamas não tem foguetes inteligentes como Israel tem. O Hamas lança os foguetes, pode ser que caia em solo que não é habitado e pode ser que caia em área habitada, que lamentavelmente pode não atingir um alvo militar, pode atingir um alvo civil. O Israel tem foguetes inteligentes, foguetes teleguiados, inclusive com câmeras, que o próprio Israel posta as filmagens dos habitantes, parecem umas formiguinhas lá embaixo, tal. São as câmeras de Israel, potente que Israel tem. A luta é desigual. O palestino está passando fome. Eu tenho aqui, vou postar aqui no vídeo umas informações que eu coletei interessantes. Agora, o exército de Israel disse que atirou porque os seus soldados se sentiram ameaçados, porque as pessoas correram para pegar comida. Eu te pergunto, por que as pessoas estão correndo para pegar comida? Porque elas estão passando fome. E por que elas estão passando fome? Alguns números. 2.200.000 palestinos estão concentrados na faixa de Gaza, passando fome, segundo a ONU. Agora eu vou falar aqui da Palestina. Eu li algumas matérias falando desde 1948, outras desde 1918, salvo engano, mas eu vou aqui há um tempo mais atrás um pouco. Na época de Salomão, do rei Salomão, filho de Davi, ele criou um templo conhecido como Templo de Salomão. E ele mantinha os habitantes do seu reino em convívio harmonioso, seja árabe, seja judeu, todos em boa convivência. No templo tinha ala destinada só aos sacerdotes, ala destinados aos religiosos de qualquer religião que quisesse professar qualquer religião. Tinha sua ala determinada. Então, era um rei que, quando às vezes a gente vê falar, quando alguém tem uma decisão sábia, ou teve uma decisão salomônica, vem do rei Salomão, porque era um rei muito equilibrado, inteligente. Tem uma passagem dele que eu acho interessante, que tinham duas mulheres disputando um filho.
o filho de uma delas tinha morrido, e aí estavam as duas disputando, uma querendo ser, dizendo que o filho da outra era o filho dela. E aí ele falou, olha, vou resolver aqui a situação. Guarda, pega aí uma espada e divide a criança ao meio e dá uma parte para uma e uma parte para outra. A que era a mãe da criança mesmo, de coração, falou, não mate não, deixa a criança com ela. E a outra, não, pode matar e me dê minha parte e tal. Aí ele decidiu qual era a verdadeira mãe, né? Então, desde então, diante desse exemplo aí, teve vários outros episódios, assim, de decisões muito sábias dele. Então, no reino de Salomão, todos conviviam harmoniosamente sobre o seu reinado. Depois vieram vários conflitos. E aí, o que foi que aconteceu? Dizem que a Palestina é formada, eu li numa matéria, eu estava pesquisando, não sei se foi Aventuras na História, do UOL, que fala o seguinte, que tem uma lenda que diz que a Palestina é formada por tataranetos de Abraão, que foi casado com Sara. Então, desses tataranetos, geraram árabes e judeus. E todos conviviam como primos, segundo Aventuras na História. Alguns conflitos leves, mas boa convivência. Então, o país era tanto de judeus quanto de árabe. E eles conviviam ali, num conflitozinho tal, como é normal, mas convivendo no dia a dia. De repente, a Inglaterra leva à ONU a ideia de uma divisão. Não sei se foi após a Segunda Guerra Mundial, ele sensibilizado com o que os judeus passaram lá na Alemanha, na mão dos nazistas. Eu não pesquisei isso aí, se coincide a data do final da Segunda Guerra com a data do 181, da resolução 181, que a Inglaterra encaminhou à ONU, e a ONU, salvo engano, em 49 aprovou. 48, 49 aprovou. Então, se o país já era dos judeus e já era dos árabes, e eles conviviam, governasse quem fosse capaz, quem tivesse capacidade para gerir. Agora, o que foi que aconteceu? A Inglaterra vai ficar com X% da faixa lá da área ao lado do mar, salvo engano, do litoral. E a Palestina vai ficar com X%. E aí o que foi que aconteceu de lá para cá? A ONU aprovou isso aí, salvo engano, eu não sei se eu estou coordenando bem aqui a coisa, mas a Inglaterra, depois disso aí, o que foi que fez? Começou a expandir o seu território com novos assentamentos de colonos, eu não sei se são kibbutz, que eles chamam lá, e aí começou a criar novos assentamentos em áreas palestinas. Isso está comprovado, é fato isso aí. E a Casa Branca já fez várias reuniões, vários presidentes, Bill Clinton e outros presidentes já fizeram reuniões. Só que eles têm como frear isso aí, mas não freiam. Dá um tapinha na costa ali, dava um tapinha nas costas de Yasser Arafat, do presidente israelense, e depois, nos bastidores, ninguém sabe o que é que falava, porque o Israel continuava com o mesmo processo de invasão no território palestino. Isso aí não estava no script, na resolução 181. Se for lá medir agora, em termos percentuais, a área israelense, depois da Guerra dos 6 Dias, que eles anexaram a parte da Cisjordânia e outro país lá que eu não lembro, vai estar bem maior.
Então, a Inglaterra, que foi quem apresentou à ONU a resolução, deveria estar era lá na frente, pedindo calma, pedindo para Israel retroceder. O que chega de doação lá para a Palestina é fiscalizado por Israel. Eu já vi um vídeo dos palestinos recebendo a carga de alimento. Os soldados israelenses pegam as caixas de alimento e jogam de cima do caminhão no chão. E os palestinos vão tudo correndo lá pegar o alimento e tal. É uma humilhação. Eu concordo com a fala do presidente nosso atual, desse ano aqui, de 2024, que foi muito corajoso ele. Ele tem que ter cuidado com quem cerca ele, se são pessoas de confiança, porque o Mossad não é brincadeira, não. Quem se atravessa no caminho do Mossad, ai, ai. O Mossad teve um nazista aqui que estava na Argentina, morando aqui na Argentina. Israel poderia ter falado para a Interpol, que é a polícia internacional, ó, nós identificamos um nazista, está lá na Argentina, tal, pedir extradição ao governo argentino. O que foi que o Mossad fez? Chegou lá na Argentina e resgatou, ou capturou esse nazista e levou para ser julgado lá em Israel. Quer dizer, tá certo uma coisa dessa? É complicado a coisa. O poder é complicado, uma coisa complicada. Não estou aqui tentando indispor brasileiro contra americano, nem contra Israel, até porque também minha audiência é pequena. Eu só tenho 90 inscritos aqui no YouTube. Mas eu lembro aqui de um episódio de 2 espiões americanos que estavam sobrevoando o norte do país e desligaram o transponder. E aí veio um avião comercial, não sei se foi da TAM ou da Gol, e aí ele não identificou que vinha em encontro esse pequeno avião. E aí a quilhazinha cortou o fundo a parte de baixo da aeronave comercial. E aí foram mais de 100 passageiros que morreram, e a tripulação. Eles foram lá para os Estados Unidos, voltaram para os Estados Unidos, de lá eles prestaram depoimento. Vai 2 policiais aqui da Federal fazer pesquisa lá nos Estados Unidos com um aviãozinho lá e desliga o transponder e cai um avião de passageiro lá nos Estados Unidos para tu ver se tu vem para aqui para o Brasil, para daqui tu depor para a justiça lá. Vai. Então é complicado, não pode ser assim a coisa. Lamentavelmente, né? Essas pequenas coisas realmente me deixam assustado. A Índia era colônia inglesa. Quando Gandhi fez um movimento pacifista pela independência da Índia, a Índia conseguiu que a Inglaterra saísse de lá. Só que antes da Inglaterra sair, a Índia deixar de ser colônia, a Inglaterra pegou um pedaço da Índia e criou o Paquistão. E até hoje há uma disputa entre o Paquistão e a Índia pela região da Caxemira. Então, são as atitudes equivocadas, interferir no país alheio. A época de colonização, de imperialismo, já acabou. Os países precisam deixar os outros seguirem sua vida. Os Estados Unidos teve sua própria guerra interna. Foi a Guerra de Secessão.
entre as forças do norte e as forças do sul. Prevaleceram a do norte. Então, salvo engano, com Abraham Lincoln, o general Lee se rendeu, que era o comandante das forças do sul, e Abraham Lincoln foi o presidente. E aí ele tentou unificar o país como um só, como deveria ser. Mas os Estados Unidos tiveram sua guerra interna e teve interferência externa. A Inglaterra, eu acho que tentou fortalecer as forças do sul, salvo engano, mas as forças do norte ganharam. Quer dizer, os próprios americanos resolveram sua pendenga. Agora, o que é que quer os países externos invadirem, tentar impor seu estilo de vida? Ah, porque aqui é democracia, mas é democracia os Estados Unidos passar por cima da ONU, da OTAN, invadir o Iraque, arrebentar o Iraque. O Iraque está lá desgovernado hoje, apesar de estar em terceiro lugar em barris de petróleo, comprovado, 100 e poucos bilhões, abaixo apenas da Arábia Saudita e do Irã, salvo engano. Então, está lá desgovernado o Iraque hoje. Apesar de ser uma potência em petróleo, está lá o povo passando fome. Né? O país desordenado. Saddam Hussein era da linhagem sunita, que era a etnia sunita. Era descendente do profeta Maomé. Eu já vi falar isso. Já li alguma coisa a respeito disso. E aí tem os xiitas e os curdos. Mas sobre o governo de Saddam Hussein, todos viviam, apesar dele ser um ditador, todos viviam bem. O padrão de vida estava equilibrado. Agora está uma miséria o Iraque. Apesar de ter uma grande capacidade de produção de petróleo e está produzindo menos petróleo do que no período pré-guerra. Isso devido à guerra a invasão que teve pelas forças ditas aliadas. É isso que acontece. São os efeitos, as consequências do poder, do excesso do poder. São as consequências do poder em mãos erradas, em mãos equivocadas. Israel está fazendo com os palestinos o mesmo que os nazistas fizeram com eles. Pior ainda, porque contra os nazistas, os aliados se reuniram e venceram a Alemanha. E lá contra Israel está todo mundo fazendo vista grossa, porque os Estados Unidos está por detrás, verbas para fins militares e verbas outras que eu tenho até aqui os dados. 38 bilhões de dólares para ajuda militar para a Israel entre 2017 e 2028, na Reuters. Aí tem um grupo de pouco mais de 20 organizações progressistas de Nova York anunciaram em 7 de dezembro a criação de uma frente para defender a causa palestina e exigir o fim do apoio financeiro e militar dos Estados Unidos a Israel, em meio a uma das mais letais operações militares promovidas pelo país
contra o território palestino da faixa de Gaza. Parabéns aí a esse grupo aí que tomou essa iniciativa. Parabéns ao governo brasileiro, mais uma vez, pela coragem de ser pelo lado mais fraco. Eu já vi uma fala de um congressista, filho de um ex-presidente nosso, que eu fiquei decepcionado, falando mal da China em relação aos Estados Unidos. Aí eu olhei assim e falei, esse rapaz é alienado. Eu acho que um senador, salvo engano. Eu falei, esse rapaz deve viver num mundo alienado, porque descendo a ripa na China em prol dos Estados Unidos. A China é o maior parceiro do Brasil comercial. Se a China der um tranco aqui no Brasil, vou dar um tempo aqui na importação da carne de vocês, do minério, o Brasil vai passar um sufoco. Aí a China pediu que esse dito senador, filho de um ex-presidente nosso, se retratasse. E o governo brasileiro, não sei se retratou. Agora Israel fez a mesma coisa, veio pedir ao governo brasileiro para que se retratasse. Só que a crítica do governo atual brasileiro foi uma crítica fundamentada. O que está acontecendo aí realmente é uma barbárie contra os palestinos. Lamentavelmente. Então, quer saber quem é quem? Dê dinheiro e dê poder. É simples.